Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Canal do nosso ministério, Igreja Pentecostal Primitiva. E pela graça do Senhor, novamente nós estamos aqui para dar prosseguimento nesta obra que Deus tem feito através das nossas vidas, através deste ministério e também deste canal. Amados, vamos iniciar este pequeno vídeo, esta pequena pregação com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de nós estarmos mais uma vez aqui, meu Pai santo, gravando, Pai querido, esta pregação, meu Pai, para este canal. Pai santo, está tudo nas Tuas mãos e tudo ocorre conforme a Tua vontade. Pai querido, é grande a Tua vontade de alcançar as almas, Pai santo, porque é já a última hora. O Teu interesse é grande, meu Pai querido, de ir em busca das almas através de nós. Portanto, estamos aqui, ó Deus, ó Pai santo, que nós possamos, Pai querido, fazer a Tua obra, Pai. Ó Deus santo, e assim que Tu tenha o Teu desejo realizado, Pai querido, de ir em busca das almas, daqueles que Te amam, daqueles que ainda têm uma esperança, Pai, de ser alcançado por Ti, em meio ao mundo, meu Pai amado, tão atribulado, meu Pai querido, como está este mundo, Pai santo. Deus de misericórdia, estamos aqui para levar esta obra adiante, ó Pai. Portanto, Pai Santo, conforme o Teu querer, Pai querido, vai fazendo, ó Deus, porque grande a dificuldade, meu Pai, só Tu pode lançar por terra o impedimento e fazer a Tua obra através deste canal. Jesus querido, Jesus amado, ó Jesus Santo, assim será, Jesus querido, conforme a Tua vontade. Estamos aqui, Jesus querido, fazendo a nossa parte. Jesus Santo, Tu tens, querido, mais uma oportunidade através deste pequeno canal, deste pequeno vídeo, ó Jesus querido, mas que pertence a Ti. Portanto, Jesus Santo, faz a Tua obra e alcança, vai em busca de todos aqueles que precisam, que necessitam, de todos aqueles que desejam ser alcançados, de todos aqueles que desejam ser preparados, Jesus querido, para morar no céu contigo, Jesus querido, indo no arrebatamento. Oh Jesus Santo, porque a obra é Tua, quem faz é Tu. Jesus, só Tu pode tornar isto possível, só Tu, Jesus, pode dar êxito a esta pequena obra, só Tu, Jesus querido, pode alcançar todos aqueles, ó Jesus, que esperam pelo Teu socorro através deste pequeno canal. Faz assim, Jesus querido, faz assim, Jesus Santo, e vai em busca de todos aqueles que necessitam. Espírito Santo, Espírito de infinita misericórdia, faz a Tua obra. Espírito Santo, prega a Tua palavra nesta tarde. Vai em busca, vai ao encontro de todos aqueles que necessitam do Teu socorro, que necessitam da Tua cura, da Tua libertação, da Tua salvação. Espírito Santo, assim faz. Vai lançando por terra todo impedimento. Espírito Santo, é seu tempo. Faz estas pregações, Espírito Santo, estas palavras anunciadas chegar no coração de todo aquele que Tu deseja alcançar e trazer, Espírito Santo, para ser preparado para subir aos céus no último dia. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a nossa palavra de hoje está no livro de Ageu. Livro de Ageu, no capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1 também, até o 12. A palavra de Deus, ela diz assim. A epígrafe diz: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. O versículo 1 diz assim: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Até o versículo 8, queridos, não é até o versículo 12, é até o versículo 8. Queridos, este livro do profeta Ageu, ele aconteceu, o que está escrito aqui, ocorreu depois da ida do povo de Israel ao cativeiro. Eles foram ao cativeiro, retornaram de lá, trazidos pela potente mão de Deus, né? Através daqueles servos preparados que Deus usou para que trabalhassem no retorno do povo de Israel da Babilônia a Jerusalém. Depois disto acontecido, eles chegaram em Jerusalém, ali eles se reorganizaram, Neemias reedificou os muros, juntou o povo, reedificou o muro, né? Esdras trabalhou naquilo, enfim, e todos aqueles que Deus escolheu para trabalhar neste retorno do povo de Israel para Jerusalém novamente, haviam terminado as suas tarefas. E o povo, então, se assossegou, se acomodou, se assossegou e esperou o dia em que Deus mandasse reedificar o templo, né? Porque eles sabiam que uma hora ou outra o templo de Salomão, que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor com a levada do povo de Israel para a Babilônia, uma hora teria que ser reedificado. Então todo mundo veio, se acomodou, se alegrou muito, né, com tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, e tá aí vida que segue. E esqueceram que o templo teria que ser reedificado. Achavam que ia demorar muito tempo para aquilo vir a acontecer. Então, queridos, o que aconteceu? Eles ficaram numa acomodação tão grande e se acomodaram tanto que foi preciso Deus trazer uma escassez sobre eles. E começou a faltar pão, começou a faltar dinheiro, começou a faltar, enfim, Deus trouxe uma escassez de bênção na vida daquele povo. Mas eles estavam tão acomodados, mas tão acomodados, que eles não se deram conta que estava faltando as coisas para eles. Estavam faltando digamos assim, deixa eu lembrar aqui a palavra, começou a faltar a abundância. Começou a faltar as bênçãos necessárias até para a sobrevivência. E eles estavam tão acomodados espiritualmente, tão quietos, tão parados quanto a vida deles com Deus, que eles nem se deram conta. Não estavam nem se dando conta de que eles já estavam sendo atingidos pela aprovação de Deus na vida deles, pelo fato deles terem uma grande obra para fazer para Deus. Afinal, foi para aquilo que Deus o escolheu, o povo de Israel, e não se davam conta, devido à sua falta de intimidade com Deus, a falta de busca, né, por uma vida espiritual íntima com Deus. O povo de Israel, ele não sabia nem quem era, para o que foi chamado, para que foi escolhido, para o que foi separado, preparado, eles não sabiam, né? Porque faltava o Espírito Santo de Deus na vida deles. Então, o que aconteceu? Quando eles voltaram de Babilônia para Jerusalém, Deus trouxe, Deus abençoou, Deus acomodou e eles se aquietaram. E esqueceram que a casa do Senhor teria que ser edificada. Achavam que ainda ia demorar muito para aquilo acontecer.
Até que um dia Deus chamou o profeta Ageu e usou do profeta Ageu e enviou ao povo de Israel para falar com eles. E o que é que fala aqui, queridos? O primeiro versículo do primeiro capítulo do livro do profeta Ageu diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Olha o que diz aqui este primeiro versículo, queridos. O Senhor veio e falou com o profeta Ageu e mandou ele ir falar com o príncipe e o sacerdote do povo de Israel, que estavam numa acomodação, numa aquietação, queridos, muito grande diante do Senhor, mesmo tendo uma grande obra para realizar para Deus, para que Deus pudesse dar continuidade ao seu grande ministério, ao seu grande plano de salvação através daquele povo. Então, o versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Eles foram levados para o cativeiro, passaram aquela enorme provação e não sabiam o objetivo de Deus com aquela grande provação na vida deles. Eles não sabiam que, na realidade, Deus os estava preparando para receber Jesus. Porque aquele acontecimento que eles estavam mais próximo de acontecer no meio do povo de Israel. Porque desde a criação, aquele povo foi escolhido para receber Jesus, o próprio Filho de Deus. E eles não se deram conta, queridos, que aquele castigo da Babilônia era para lhes preparar ainda mais. Por quê? Porque a vinda de Jesus já estava próxima no meio deles. Então, quando o profeta Ageu chega no meio deles, o Senhor manda dizer pelo intermédio do profeta Ageu que eles chegaram de Jerusalém e esqueceram que o templo haveria de ser reedificado. E eles pensavam, ainda não chegou o tempo, ainda vai demorar. E se aquietavam, não faziam questão, e Deus querendo falar com eles, e eles não estavam tão inertes à situação que Deus tentava através da escassez, através da falta de bênção, e eles estavam tão quietos, queridos, espiritualmente falando, que eles não se apercebiam daquilo. Foi preciso que Deus chamasse pelo profeta Ageu e mandasse ele falar com o príncipe e o sacerdote do povo de Israel, que também estavam na mesma situação que os outros, totalmente aquietados com aquela situação. Então, o versículo 3 diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, esta casa há de ficar deserta? O que é que Deus está falando, queridos, através do profeta Ageu? Vocês já não chegaram aqui, já não estão colocados, devidamente agasalhados, devidamente organizados. Deus já reconstruiu a cidade, Deus já levantou os muros, já está tudo em paz. Então já não é a hora de vocês começarem a reedificar o templo de Salomão. Mas eles, queridos, achavam que ainda ia demorar. Porque, como eu estou dizendo aqui para você, repito de novo, pela falta de vida com Deus, pela falta de jejum, de oração, de busca pela palavra, ou seja, não tinham comunhão com Deus suficiente para Deus falar para eles mesmos, que já era o tempo deles reedificarem o templo de Salomão, até porque eles foram chamados para aquilo. Mas a inércia espiritual, a vida inerte daqueles homens,
Aliás, a vida espiritual inerte daqueles homens para com Deus fazia com que eles ficassem espiritualmente cegos diante de Deus, né? Então, no versículo 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, o 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Deus está dizendo para eles aqui: vem cá, vocês já não se deram conta de que as bênçãos de vocês estão diminuindo? De que os mantimentos estão diminuindo, a escassez está no meio de vocês, ainda não se deram, vocês estão tão acomodados espiritualmente falando, que nem esta provação de escassez que eu estou mandando no meio de vocês não estão percebendo? Deus está dizendo: aplicai o vosso coração, os vossos caminhos. Deus está dizendo: abre os olhos. Procurem vigiar e orar. Procurem enxergar o que está acontecendo no meio de vocês. Que vocês estão já vivendo um tempo de provação, um tempo de escassez. E vocês não estão se dando conta que eu estou fazendo isso no meio de vocês. Tão grande é a cegueira espiritual que estava no meio do povo de Israel. E aqui no versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O 8, subi um monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Foi preciso o Senhor ser curto e claro com aquele povo, para que eles viessem entender. Foi preciso que Deus mandasse um profeta para dar um chacalhão neles, para eles abrir os olhos. Tão grande era a inércia, tão grande era o sossego, tão grande era o despercebimento, eles não estavam percebendo de jeito nenhum. Será, queridos, que aquele tempo é comparado com o que está acontecendo hoje? O povo de Israel foi escolhido, queridos, para receber o próprio Jesus. E Deus estava preparando, Deus estava realizando o seu propósito, o seu processo no meio daquele povo. Mas eles eram de uma cegueira espiritual tão grande, queridos, que eles tinham muita dificuldade em perceber as coisas da parte de Deus. E nem as coisas materiais eles não percebiam. Tanto é que eles estavam sendo castigados com escassez e ainda não estavam se dando conta. Então, queridos, o que é que Deus quer nos dizer nesta tarde com esta palavra? Que assim como aconteceu com o povo de Israel naquele tempo, que Deus tinha pressa em realizar o seu propósito através da vida daqueles homens, assim está acontecendo hoje, queridos. O povo de Deus está totalmente sendo destruído, castigado, envergonhado, lançado à sarjeta. Aqueles que se chamam filhos de Deus, igrejas de Deus, hoje em dia, e não se apercebe, queridos, que o final chegou, que o evangelho da salvação precisa ser pregado na face da terra. Que o evangelho da salvação precisa ser levado aos quatro cantos desta terra, para que Deus possa preparar o arrebatamento espiritual da sua igreja. Estamos na última hora, a grande tribulação está preparada, o inimigo já não se esconde mais, ele já está revelado no meio do mundo, está totalmente à vista, a olhos nus. E a igreja está, queridos, falando de bênção, enquanto a igreja está tomada pelo pecado, necessitada de arrependimento, necessitada de se levantar e se preparar diante de Deus, para fazer, queridos, a última obra na face desta terra, que é levar o evangelho da salvação. Estamos na última hora, Deus está preparando a grande tribulação, está tendo dificuldade, queridos, em levar o evangelho da salvação na face da terra, porque aqueles que se dizem igreja de Deus estão dormindo, espiritualmente falando,
E Deus manda a prova, e Deus manda todo tipo de acontecimento vergonhoso. Deus sacode de tudo quanto é jeito. E o povo não acorda. É vexame atrás de vexame, é escândalo atrás de escândalo. As pessoas estão espiritualmente mortas, caídas nos seus delitos de pecados. Aqueles que se chamam Igreja de Deus, totalmente despreparada, queridos, para levar adiante o Evangelho do Reino, que é um Evangelho puro e santo, que nós não conseguiremos levar sobre a face da terra se nós não formos santificados, purificados pelo sangue do Cordeiro, para que o Espírito Santo faça esta obra através de nós. Deus estava querendo que aquele povo reedificasse o templo de Salomão, porque Jesus viria dentro daquele templo. Olha o tamanho, queridos, daquele acontecimento que Deus tinha para realizar no meio daquele povo de Israel, no meio daquele templo. Era grande o feito que Deus tinha para fazer através daquele povo, mas eles estavam espiritualmente dormindo diante de Deus. E foi preciso Deus chamar o profeta Ageu e mandar falar para eles acordar para a realidade. E aqui no versículo 8, Deus diz: subi um monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está falando isso para nós hoje. O tempo chegou e já está passando. Vocês têm que se levantar e se preparar, porque o Espírito Santo vai voltar novamente de maneira grande e poderosa. E para isso nós precisamos, Deus precisa do templo. Qual é o templo? Nós, queridos. Ele não precisa mais do templo de Salomão, ele precisa de mim e de você, edificados, limpos e purificados, para que Jesus venha novamente através do seu Espírito Santo fazer a mesma obra que ele veio da primeira vez, que ele veio fazer da primeira vez que ele veio no mundo, trazer o evangelho da salvação. Mas irmã Rosângela já não está aqui? Está, mas precisa ser pregado. E quem prega o evangelho da salvação é o próprio Espírito Santo através de nós. Mas para isso, queridos, o templo que precisa ser reedificado, relevantado, reestruturado, nós temos que estar assim, para que o Espírito Santo faça esta obra através de nós. Se naquele tempo era o templo de Salomão que precisava ser reedificado, porque Jesus viria materialmente e espiritualmente dentro daquele templo, agora, queridos, Jesus precisa voltar. Mas o Espírito Santo está aqui, irmã, está, e cadê? Por que o Espírito Santo não tem se manifestado como se manifestou no tempo de Jesus, como se manifestou no tempo da igreja primitiva? Porque precisa de templo purificado, santificado, edificado em Deus, para que o Espírito Santo venha entrar neste templo que somos eu e você e faça a sua obra através de nós. O Espírito Santo está aqui, mas nós que somos o templo, queridos, o qual o Espírito Santo tem que usar para fazer a sua obra na face dessa terra, temos que tomar posição diante de Deus. Nós temos que ser acordados, alertados, assim como foi o povo de Israel pelo profeta Ageu naquele tempo, porque já estava passando da hora deles edificarem o templo de Salomão novamente, porque Jesus estava no tempo de vir sobre a face da terra. E esta é a nossa condição, queridos, esta é a nossa situação. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E o evangelho do reino trazido pelo próprio Jesus precisa ser pregado novamente. E o Espírito Santo, que já está aqui na terra, precisa fazer esta obra através de mim e de você. Por isso, assim como o templo de Salomão precisou ser levantado, reedificado, reorganizado, apesar de inferior ao primeiro templo de Salomão, mas ele teve que ser novamente preparado para que Jesus agora viesse, e viesse dentro daquele templo que foi reedificado pós-cativeiro.
pós-exílio da Babilônia. Por quê? Porque o povo de Israel precisou passar por um processo de lapidação para que eles estivessem prontos para receber Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, queridos, é esta mensagem que Deus tem para nós nesta tarde. Vamos nos levantar, porque nós somos o templo de Salomão de hoje em dia, em que o Espírito Santo precisa vir sobre nós, precisa entrar em nós que somos o templo, para que ele faça a sua obra na face da terra através de nós nesses últimos dias. Vamos agradecer a Deus por esta palavra que Ele tem nos dado nesta tarde. Tão maravilhosa palavra, queridos, um alerta tão grande para nós, nos mostrando que assim como o povo de Israel tinha algo tão grande para fazer para Deus naquela época, agora somos nós, queridos, que temos que estar preparados, assim como o templo de Salomão. Temos que nos erguer novamente, nos reerguer das nossas cinzas e tomar posse daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados. Nos reerguer novamente da condição para que Deus faça a sua obra da salvação através de nós. Amém. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esta pequena palavra que o Senhor tem nos dado nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por esta tão grande palavra, por esta grande manifestação da Tua palavra nesta tarde. Pai santo, chamando a nossa atenção, meu Pai, chamando o Senhor querido, nos chamando, meu Pai, para tomar posição novamente, assim como templos do Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos, Pai, ser preparados novamente, reedificados novamente, purificados, limpos pelo sangue do Cordeiro novamente, Pai. Nós que nos chamamos filhos de Deus, servos de Deus, igreja de Deus, porque o Espírito Santo precisa nesta última hora reavivar esta terra, preparando todos os que precisam para ser levados aos céus. Muito obrigada por tudo, ó Pai querido. Falas, Pai Santo, com cada um que Tu queiras falar através deste pequeno vídeo. Oh, Jesus querido, muito obrigada por tudo, Jesus Santo, e assim, Jesus, faça a Tua obra, Jesus Santo, através deste pequeno canal. Que esta palavra alcance todos aqueles que precisam ouvir, todos aqueles que foram chamados por Ti, Jesus, e precisam se levantar como o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa usar novamente e assim completar a Tua obra da salvação na face da terra. Jesus querido, nestes últimos dias. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Que assim seja, Espírito Santo, nos prepare, nos levanta, nos reedifica, nos limpa e purifica, nos dá condição de ser usados por Ti, Espírito Santo, nesta última hora, para que através de nós Tu possas alcançar muitas e muitas almas para o reino dos céus, para que através de nós, Espírito Santo, o Teu Evangelho, Tu possas levar novamente aos quatro cantos dessa terra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Querido, se você alcançar, se você chegar num vídeo desse, que nós estamos tendo séria dificuldade, o YouTube não está mostrando estes vídeos, mas se de repente o Senhor abençoar e você chegar, assista, querido, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ore por nós. Faça parte desta tão grande obra dos últimos dias, levar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação sobre a face da terra, promovendo o grande avivamento espiritual que vai preparar a Igreja de Deus para o arrebatamento. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém.